Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da revista Palavra e Vida. Estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, seus pensamentos, seus escritos. Hoje estamos na aula de número 8 e o tema da aula é Cristo, o presente de Deus para o mundo. E eu quero compartilhar com vocês um dos textos que vamos utilizar para o estudo da lição de hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 5, nós vamos ler o verso 18 e o verso de número 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19 nos diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Um dos temas que vamos tratar aqui é sobre Cristo Jesus, esse presente que Deus deu ao mundo, e o significado da propiciação, o significado de reconciliação. Nós vamos andar um pouco falando sobre isso. A ideia no Oriente Médio Antigo, na época de Paulo e antes dele mesmo, a ideia era que um rei, para poder ter apoio, segurança e paz de um outro rei, de uma nação maior, ele sempre enviava presentes a este rei maior. E fazia isso para poder comprar, na verdade, segurança e paz para a sua nação. Ou seja, era uma espécie de remoção da ira mediante a oferta de um presente. Esse é o conceito que nós temos de propiciação. E nós podemos ver também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versos 24, 25 e 26, nós vamos também ter essa ideia, vamos ter aqui esse conceito. Carta de Paulo aos Romanos 3, versos 24, 25 e 26, nos diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, diz aqui, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E ele conclui no verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós podemos entender que nós nos tornamos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, mas Cristo nos faz amigos de Deus. Cristo, com a sua entrega, ele nos reata o relacionamento com Deus. Vamos tentar aqui entender também um pouco sobre o conceito da palavra, do verbo propiciar, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o hebraico dá a ideia de que é fazer amizade, juntar duas partes que estavam em conflito. Ou seja, no Antigo Testamento, a ideia de propiciar é fazer com que duas pessoas voltassem a ter a sua reconciliação. E também no Novo Testamento, bem parecido. É a ideia da reconciliação em que Paulo traz aqui nessa sua carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, essa volta
para com Deus, que dá a ideia do Novo Testamento. Mas é bom entender que esse conceito de propiciação é um conceito que vem da parte de Deus, porque Ele mesmo, Deus, ofereceu o seu Filho, Cristo Jesus, como propiciação. Foi um ato de Deus, foi uma vontade de Deus e não uma vontade nossa. Mas se esse conceito de propiciação é você dar um presente para poder ter paz, ter reconciliação, então como entender a questão da ira de Deus e misericórdia de Deus? Vamos pensar nisso, né? Se esse ato de propiciar é algo para poder trazer, pacificar por meio de presente, alguns interpretam de uma forma errônea, achando que estaríamos subornando Deus com a morte de Cristo. Mas não é isso, porque foi o próprio Deus que deu o passo em nossa direção. Foi Ele que entregou o seu Filho Jesus em favor dessa reconciliação. Nós entendemos que Deus se ira. Melhor dizendo, que Deus ele é tardio em irar-se, ele é longânimo em irar-se. Neemias capítulo 9, verso 17, vamos ver isso. A indignação, na verdade, é de Deus com o pecado. A propiciação se dá quando Deus tempera a sua ira, a sua justiça com a sua misericórdia. A ira, a gente às vezes tem esse conceito, né, humano de que é um descontrole emocional. Mas não é isso que vem da parte de Deus. Vamos ver que Deus rejeita o pecado porque Ele é santo. Então, em Deus, ira e misericórdia, elas andam, elas se ajustam, elas se adequam. Por Deus ser justo, Ele vai se irar, vai se indignar. Mas por sua infinita misericórdia, Ele deu Cristo Jesus. Mas cabe-nos a pergunta então, como remover essa ira de Deus? Como tirar essa ira de Deus? E aí tem a resposta simples e objetiva. A ira, ela não se remove, não se tira a ira. O que acontece é que a ira, ela se desvia. Salmos, eu gostaria que você lesse junto comigo o livro de Salmos, porque nos traz essa ideia. Salmos 78, verso 38, nos dá a ideia dessa retirada, desse desvio que temos da ira de Deus para com a nossa vida. Porque se estivéssemos debaixo da ira de Deus, estaríamos completamente destruídos. Salmo 78, verso 38 diz assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas, e toda a sua indignação. Ou seja, Deus desvia a sua ira por causa da sua infinita misericórdia. Mas temos que entender que o pecado ele tem o seu preço. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é tão sério aos olhos de Deus que exigiu a morte do pecador. E no Antigo Testamento nós vamos ver que a morte nada mais é do que o sangue derramado, que faz a propiciação ou a expiação dos pecados. E era transferido ali para o animal sacrificado no lugar da pessoa. E isso era feito no altar. E no Antigo Testamento nós vamos ver que o tabernáculo era o templo móvel dos judeus. Era o lugar onde estava a presença de Deus e também o lugar do encontro com Ele, encontro com Deus, para o sacrifício e para as orações. Êxodo capítulo 33, você vai observar isso. No Santíssimo Lugar, no lugar
bem reservado. O sumo sacerdote ia em cima da Arca da Aliança oferecer esse sacrifício perfeito, que era feito apenas uma vez durante todo o ano, para a expiação do pecado de todo o povo. A expiação livraria da condenação do pecado. E podemos entender que esse propiciatório, ou seja, a tampa ali da Arca da Aliança, nada mais é do que um símbolo da cruz de Cristo. Só que todo ano o povo teria que fazer esse sacrifício para expiação do pecado. Mas na cruz de Cristo, isso se tornou para todo sempre. O prazo indeterminado, como o próprio João Batista disse quando vindo Jesus para ser batizado, no Evangelho de João 1, verso de número 36, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós entendemos que a obra de Cristo, o que Cristo fez, foi para trazer o perdão para todos na humanidade. Nós temos o exemplo que Jesus deixou na pequena parábola que ele contou sobre o publicano e o fariseu fazendo as suas orações, Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, em que o publicano ele pede para que Deus seja propício para com ele, ou seja, para que recebesse o perdão da parte de Deus. Já o fariseu não, achou que não precisava desse perdão de Deus porque ele era bom. Nós sabemos que todos nós pecamos e precisamos da remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Ele, Jesus, é o presente divino para nos aproximar de Deus. Ele é a propiciação que Deus, com seu ato de misericórdia, nos alcançou. Nós não temos como pagar esse preço, porque ele já foi pago em Cristo Jesus. Quem crer nele, em Cristo, nesse presente de Deus, tem o perdão de Deus. E, para concluir, quero dizer aqui as 3 coisas básicas desse tema. Jesus Cristo é o grande presente de Deus, isso é inegável, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus. E o perdão que ele nos oferece é para sempre. E é pela fé na morte de Cristo Jesus em nosso lugar que temos paz com Deus. Romanos 5, verso 1, Paulo nos diz isso. Que cada um de nós recebamos de coração aberto esse maravilhoso presente de Deus que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Cristo.